Boa noite, amados. Que bom ver tanta gente. Olá, dona Benta. Tudo bem? Bem-vinda, bem-vindos. Muita alegria nós estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo 16. Salmo 16, um salmo de Davi, um cântico de Davi ao Senhor. No versículo 11, que é o último versículo desse salmo, Davi diz ao Senhor: Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Como Davi, nós também podemos dizer que na presença do Senhor nós teremos plenitude de alegria. Por quê? Porque o Espírito do Senhor em nós produz alegria. Então, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, na presença dEle, Ele nos faz ver os caminhos da vida. Então, que caminhos são estes? Que caminhos Ele tem para nós? E quais são os caminhos em que nós vamos experimentar a alegria que é fruto do Espírito, não a alegria que é fruto das circunstâncias. E mais, a destra do Senhor, ou a mão direita dEle, a mão forte dEle, ela nos sustenta. E é ela que nos faz entender que não precisamos temer nada, porque o braço do Senhor é forte. Amados, eu tenho refletido sobre a soberania do Senhor. Diante de todas as nossas circunstâncias, diante de todas as nossas dificuldades, de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos ter a certeza de que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, sejam elas quais forem, Ele está no controle. E mais, nessa manhã eu ainda acordei e alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo: o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a Ele declaremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, nós vamos orar e em seguida vamos louvar, declarando toda a honra e toda a glória a este Deus que é soberano e que tem os olhos postos sobre nós, mas que tem tudo debaixo do seu controle. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos por podermos nos reunir novamente. Senhor, obrigada por todas as pessoas que tu trouxeste nesse dia, Senhor. Obrigada por todos aqueles que decidiram estar na tua presença, porque na tua presença há plenitude de alegria. Quando buscamos a Ti de todo o coração, Senhor, é certo que Tu nos ouves, é certo que Tu nos guia, é certo que Tu iluminas os nossos caminhos, é certo que Tu guias os nossos passos, é certo que Tu nos sustenta com uma mão forte, porque mesmo que a gente tropece, Tu nos sustenta e nos levanta. Obrigada por isso, Senhor. Nós Te agradecemos e queremos declarar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite. É uma adoração com gratidão, por sabermos que Tu cuidas de nós e que Tu estás sempre presente.
Santo, santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. E nós estamos aqui para dizer isso para ti, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós reconhecemos a tua soberania, o teu senhorio sobre as nossas vidas, o quanto nós queremos levar esse teu amor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, o quanto nós queremos interceder, Senhor, pelos que estão cativos e carecem de uma libertação, seja em que área for, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te servir e nós sabemos que há um perfume, o teu perfume no ar, Senhor, e nós queremos aspirar esse perfume, deixar transparecer, sair através de nós, Senhor, para que mais e mais e mais pessoas conheçam a grandeza da tua bondade e do teu amor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas crianças que estão aqui hoje, Senhor. Obrigado. Obrigado por todos que podem estar na noite de hoje aqui.
e poder receber a Tua palavra. Obrigada pela vida da Tânia, que sempre se dedica com tanta graça e com tanto amor pelas crianças. Obrigada, Pai. Nós louvamos a Ti de todo o coração, Te bendizemos e queremos chamar. Na verdade, pequena, só temos a Maitê hoje, com alegria. Hoje temos meninas, nós estamos muitas semanas sem meninas aqui. Só vem meninos, sabia, Maitê? Não é? E hoje tu estás aqui, tu e a Isa. Que coisa boa, não é? Obrigada, Senhor, vem cá, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada pela Isabela, obrigada pela Maitê, que estão aqui conosco, representando, Senhor, as meninas, as mulheres da futura geração, assim como temos o João Oscar, o Samuel aqui representando a geração dos homens, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Nós Te louvamos e Te bendizemos porque eles estão buscando a Ti, buscando a Tua palavra, buscando o Teu amor e vão receber uma porção hoje, sim, Senhor, para saírem revigorados, fortalecidos, para se fazer a diferença na escola, no meio dos amigos, na família e aonde quer que eles estejam, os meninos que praticam futebol, judô, as meninas nas suas artes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um possa brilhar, deixar brilhar a Tua luz. Ilumina a Senhora Tânia como canal do Teu amor e do Teu ensino para todas essas nossas crianças de hoje, jovens e crianças de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós passamos algumas semanas só com meninos aí. Hoje só o André não está, porque amanhã a Karine deve se preparar para o Davi nascer. Então, hoje eles estão só no descanso em casa, para poder se preparar para amanhã. Amanhã é dia 31, é dia 1º, né, que o neném vai nascer. Dia 1º. Eu que estou perdida aqui, achando que são 30 dias e esse mês tem 31. Mas com isso eles estão em casa hoje, né? Na espera. Mas a gente se alegra muito, muito mesmo da Maitê poder estar aqui conosco, da Isabela também. É uma alegria sempre podermos ver as crianças e os pais trazendo as crianças para buscar mais conhecimento do Senhor, para enfrentar esse tempo de tantas dificuldades, né? Isso é um tempo de dificuldades mesmo. E eu queria hoje, então, conversar com vocês a respeito de algo que tem sido um questionamento meu. Hoje nós vamos ter nosso encontro de ceia e refletindo sobre esse dia de hoje. Vocês sabem que nós não temos estabelecido uma regularidade no preparar a ceia do Senhor, porque eu sempre espero que Deus sinalize para mim. É hoje, é essa semana, é nesse dia. Eu sempre espero, porque eu sei que quando Ele sinaliza, Ele me dá uma palavra específica para refletir. E a palavra, o meu receio sempre é de nós cairmos na religiosidade. Nós não somos pessoas religiosas. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. O nosso padrão não é o padrão da religiosidade que Jesus e os discípulos enfrentaram em Jerusalém. O padrão que nós temos para seguir é o padrão de Jesus com seus discípulos na Galileia, onde eles se reuniam nas casas, onde eles se reuniam ao ar livre, onde eles se reuniam conforme era possível, com quem queria chegando, e ali eles se reuniam, e ali Jesus ensinava, e ali um ajudava o outro. É desta forma, este é o Evangelho com simplicidade. E eu tenho essa preocupação de nós continuarmos a viver dessa maneira. Então, por essa razão, era mais simples para mim, para nós, termos um calendário com tudo programado, né?
tal semana isso, tal aquilo, e aí está tudo no nosso controle, na nossa programação, e não naquilo que o Senhor estabelece. Não é que a gente vai viver de uma forma bagunçada, mas nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo tem mexido comigo, eu ainda comentei com o Walter essa semana que passou, foi uma semana onde eu não estava me sentindo muito bem fisicamente, e eu decidi desligar de todas as notícias, todas as notícias sejam de qualquer espécie, deixar de ouvir no celular, sejam notícias sobre a guerra, seja sobre o Brasil, sejam ministrações, sejam pregações, deixar de ouvir, para me aquietar, porque nós precisamos desenvolver a disciplina da solitude, nós precisamos desenvolver isso, e isso trouxe ao meu coração uma reflexão. Será que enquanto a gente vê tantas notícias de maldade, como temos visto a partir dessa guerra, tantas notícias de dificuldades, com todas as problemáticas do governo brasileiro, as questões de injustiça, as questões de falta de honestidade, qual tem sido a nossa reação? Será que o meu coração, foi isso que eu falei para o Walter, será que o meu coração está ficando anestesiado? Porque a minha vontade é de não ouvir mais nada, porque tudo parece que perturba. Então, o que eu queria levar vocês para uma reflexão hoje é: qual é a condição do nosso coração neste momento? Porque se o nosso coração fica endurecido para tudo ao nosso redor, nós também ficamos endurecidos para o sofrimento das pessoas. Nós também ficamos sem ânimo para ir de encontro e ajudar as pessoas. Nós ficamos centrados em nós mesmos. Eu quero só o meu bem-estar, eu quero ficar livre de toda e qualquer informação que me incomode ou que me perturbe. Então, é difícil a gente navegar entre esses dois extremos. Nós não podemos ser alheios, mas nós também não podemos estar por demais envolvidos a ponto de ficarmos doentes, porque existe muita gente emocionalmente doente. Existem muitas pessoas que estão com emoções doentias. E aí eu queria explicar algo para vocês. Quando nós nos deixamos levar pelas emoções, quando a gente deixa que aquela emoção vá tomando conta do nosso coração, ela vai se transformando num sentimento. A emoção é sempre passageira, gente. A emoção sempre é um estado de desequilíbrio interior nosso. Então as pessoas, quando elas estão, ou elas choram muito, ou elas riem muito, o rir, o chorar, não são situações constantes na nossa vida. Elas oscilam, uma vez nós rimos, uma vez nós choramos. Isso são emoções naturais no nosso dia a dia. Mas quando nós deixamos que uma dessas emoções prevaleça e seja frequente, ela vai desenvolver um sentimento de medo, um sentimento de angústia, um sentimento de ansiedade, um sentimento de depressão. Isto vem como fruto das emoções que a gente alimenta. Eu alimento a emoção de alguém. Aquela pessoa me fez algo e eu não quero mais saber dela, e sempre que eu olho para ela eu penso que ela me fez algo que me trouxe uma dor. Eu vou desenvolver uma rejeição pelaquela pessoa. E aí quem semeia algo, colhe algo. Se eu semeio rejeição, eu colho rejeição, eu vou ser rejeitado também. Então, como está o nosso coração nesse momento? Porque nós vamos para a mesa do Senhor na noite de hoje, que é uma mesa de conciliação, que é uma mesa de aliança. O Senhor estabeleceu
Deus estabeleceu conosco uma aliança eterna através de Jesus. E essa aliança eterna se deu através de uma mesa, gente. A mesma madeira onde Jesus foi crucificado era a madeira da mesa onde houve a última ceia. A mesa era de madeira, a cruz era de madeira, mas o Senhor Jesus deixou para nós uma orientação para nós vivermos ao redor de uma mesa de comunhão, de uma mesa de aceitação, de uma mesa de inclusão, de uma mesa de repartir, de uma mesa de conciliação. Então, como está o nosso coração para nos sentarmos à mesa? Hoje, Jesus está presente, porque estamos reunidos em nome dele, mas nós vamos estar ao redor da mesa para celebrar a ceia. Como está o nosso coração? Então, eu queria convidá-los para abrir a palavra de Deus na carta na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá naquele capítulo 11 que fala da ceia, mas nós não vamos ler a parte da ceia ainda não, vamos ler uma instrução que ele dá a respeito da ceia. Está nos versículos 28 e 29. Capítulo 11 de 1 Coríntios, de 1 aos Coríntios, versículos 28 e 29. 11. É o capítulo onde o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor. O texto que eu quero ler é o versículo 28 e 29, onde o apóstolo Paulo diz assim para os coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos ver palavra por palavra. Examine-se. A palavra está, o verbo está num tempo de dar uma ordem para nós. Quem tem que se examinar somos nós. Porque Deus, Ele já sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele sabe se o nosso coração hoje está endurecido, está entristecido, se está alegre, se está revoltado, se está raivoso. Ele sabe se está cheio de tristeza, de mágoa, ou se está limpo. Mas nós precisamos saber de como nós estamos. Por quê? Porque ele diz que nós precisamos examinar a nós mesmos, não os outros. Eu não tenho que querer saber o que se passa no coração do meu marido. Apesar de ser meu marido, apesar de ser um comigo, o coração dele é dele. É ele com Deus e eu com Deus. Cada um examina o seu coração. Aqui diz a palavra. E depois de examinar o coração, nós podemos então comer e beber, comer o pão e beber o cálice, sabendo que nós fazemos parte de um corpo. O que é que nós precisamos discernir? Por que precisamos examinar o nosso coração? Para saber se nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Porque Jesus Cristo deixou a aliança dele para nós, a mesa dele para a sua igreja, para o corpo de Cristo. Então aqui diz inclusive que aquele que come e bebe sem discernir se faz parte do corpo, porque aqui diz aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu tenho algo contra alguém aqui entre vocês, eu não posso participar da mesa, porque aí eu estou fazendo divisão. Por que o apóstolo Paulo falou isso para os coríntios?
Se nós voltarmos lá no capítulo 1 de Coríntios, nós vamos ver que Paulo diz: eu estou escrevendo essa carta para vocês, porque há entre vocês divisões. Uns dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Paulo, ou eu sou desse ou daquele. Por quê? Porque foi evangelizado por um, porque foi alimentado por outro. E o apóstolo Paulo diz: nós não podemos dividir o corpo de Cristo. Então, ele diz: examine-se para ver se vocês têm respeito uns pelos outros. Havia ainda outros problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha problemas de pecados graves. Dentro da igreja haviam traições, haviam problemas de incesto, que é relacionamento sexual entre membros de uma mesma família. Existiam problemas gravíssimos dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo diz: examine se você está respeitando a unidade do corpo de Cristo e quem você é, porque Deus nos escolheu, Jesus nos chamou. Lembram disso? Jesus disse: não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, fui eu que chamei vocês para fazer parte da família. O apóstolo João escreve no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, os quais não nasceram da vontade da carne. Então não é por minha vontade que eu faço parte do corpo de Cristo, é porque o Senhor me chamou e eu disse sim. Então, vamos examinar nessa noite o nosso coração. A nossa reflexão vai estar a partir de 3 tipos de coração. Algumas pessoas aqui já ouviram essa ministração, mas foi essa que Deus mandou que trouxesse para nós refletirmos nessa noite de hoje. Nós vamos olhar o momento em que Jesus estava se preparando para fazer a última ceia com os seus discípulos. E o que aconteceu? Ali foram revelados 3 tipos de coração. Um coração religioso, um coração agradecido, grato e apaixonado por Jesus, e um coração egoísta que pensava só em si mesmo. Nós estamos falando dos religiosos, fariseus, sacerdotes do judaísmo. Nós estamos falando de Maria, irmã de Marta, e daquele gesto dela de derramar-se aos pés de Jesus. E nós estamos falando de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vamos lá então, vamos refletir sobre 2 textos do Evangelho em paralelo. O capítulo de Mateus, versículo 20, no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, e o Evangelho de João, capítulo 12. Vamos lá, deixamos a mão aí em cada um desses evangelhos e vamos olhar. Mas vejam, gente, nós vamos, a partir do exemplo bíblico, olhar para dentro de nós mesmos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler, vamos lendo aos poucos. Começamos então, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos os seus ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Qual era o momento? Vamos contextualizar esse texto.
Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele havia feito o seu sermão profético, falando sobre como seriam os princípios das dores, como seria a grande tribulação, ou seja, como seria o princípio do fim dos tempos, da volta dele. Fala da vinda dele, fala da figueira, da observação da figueira. Depois ele fala sobre o servo bom e o servo mau. Então, no capítulo 25, ele nos fala sobre a parábola das 10 virgens, exaltando ali, enaltecendo ali, chamando atenção para a nossa relação com o Espírito Santo. Fala da parábola dos talentos, ou seja, o que estamos fazendo com aquilo que temos recebido do Senhor em termos de ensinamento da palavra. Depois, ele fala no grande julgamento, né, da separação, quando Jesus voltar, que vai ser feita entre as ovelhas e os cabritos, a partir da forma como as ovelhas trataram o próximo e os cabritos trataram o próximo. Então, depois de Jesus dar todo esse ensinamento para os seus discípulos, ele disse: agora nós vamos preparar a Páscoa. A Páscoa era uma festa que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Os judeus comemoram a Páscoa deles até os dias de hoje como uma lembrança da libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. Então, lá no Êxodo 12, quando fala dessa passagem, está escrito: celebrem a Páscoa como estatuto perpétuo por todas as gerações. Então, Jesus era um judeu, ele vivia numa região de judeus, e ali era o momento de preparar-se para esta festa. Todas as pessoas vinham para Jerusalém para preparar a festa e para servir no templo, para trazer suas oferendas no templo, suas ofertas, para celebrar esta festa de libertação. Só que Jesus aqui diz para os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus diz: esta Páscoa será diferente, porque haverá um cordeiro que será imolado e que será o sacrifício para todo sempre. E a partir deste momento, a Páscoa não será mais celebrada como uma lembrança da libertação dos judeus da escravidão do Egito. A Páscoa será a libertação de todos os que recebem a Jesus como Senhor, como Messias. Então, quando Jesus fala isso, aqui o texto diz que sacerdotes e anciãos do povo judeu também ouviram essa palavra de Jesus. E neste momento, eles passaram então a tramar a morte de Jesus. Só que, vejam, aqui entra o coração religioso. Vamos prender Jesus usando de traição, vamos matá-lo, mas não durante a festa, para que não cause tumulto entre o povo. Isso é postura de religioso. O religioso não quer provocar escândalo, ele quer ter uma fachada. Então é aquilo, não, hoje é culto de ceia, então eu vou lá, eu vou participar para que o pastor veja, para que as pessoas vejam que eu faço parte, que eu tomo a ceia, que eu estou em paz com Deus. Isso é religiosidade, gente. É por isso que Deus não me permite estabelecer uma data fixa para a ceia do Senhor. Porque as pessoas não podem vir a este encontro somente porque é um domingo, um encontro de ceia, um culto de ceia. Tem que vir aqui para se encontrar com Jesus, independente se vai haver a lembrança do sacrifício dele ou não. Religioso é aquele que faz de conta.
anda com a Bíblia debaixo do braço, dentro do carro, tem folhetinho para distribuir, mas não segue nada daquilo que aprende. Religioso é aquele que diz, não, eu frequento aquela congregação, eu faço parte, eu conheço o pastor, eu conheço os irmãos, eu me dou bem com todo mundo, mas eu vivo do jeito que eu quero. Eu não perdoo, eu não faço bem, não me importo se aquelas pessoas estão lá morrendo de fome, de sede, de frio. Eu não oro pelos que estão sofrendo lá distante de mim, porque o que os meus olhos veem, não vem o meu coração, não se envolve. Isto é ser religioso. Então, como está o nosso coração? Como está o nosso coração com relação àquelas pessoas lá da guerra, por exemplo, entre lá que está acontecendo em Israel? Nós oramos pelos judeus. De que forma nós oramos por eles? Porque temos pena? Nós precisamos orar. Eles são o povo escolhido de Deus. Nós precisamos orar para que eles tenham Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eu já falei isso aqui semana passada e falo novamente. Nós precisamos orar para que eles tenham Jesus como o seu Senhor e Salvador. Existem centenas ou milhares de promessas para os judeus nas Escrituras. Mas o príncipe da paz é Jesus. Só vai haver paz quando Jesus estiver entronizado no coração deles. Quando se ouvir aquela expressão Baruch haba Shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que foi quando Jesus entrou montado num burrico e o povo punha as palmas e punha as folhas das palmeiras e as vestes. Era isso que eles diziam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é isto que o Apocalipse fala, que precisa acontecer com os judeus. Então nós precisamos orar, não só simplesmente, que haja paz, que pare a guerra, que não morra mais ninguém. Tudo bem, nós precisamos sim, porque o nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Mas também nós precisamos orar pelos povos árabes, muçulmanos, pelos palestinos, pelos aqueles terroristas. O religioso vai dizer que morram todos aqueles, porque nós somos os certos e eles são os errados. Mesmo que a gente esteja certo e que os outros estejam errados, Jesus morreu por todos. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós não podemos desejar a morte de ninguém. Nós precisamos sim pedir, Senhor, livra do mal, porque é Deus o soberano sobre o bem e sobre o mal. Ele é o soberano. O coração religioso toma partido. O coração, segundo o coração de Jesus, não toma partido. O apóstolo Paulo nos adverte, não façam nada por partidarismo, façam tudo por amor. Amados, aquele povo muçulmano, aquele povo árabe, eles acham que eles são também os herdeiros de Abraão, porque eles são filhos por herança genética de Ismael. E Ismael foi o primeiro filho de Abraão, não foi o filho da promessa, foi o filho do erro da Sara e ele. A Sara quis apressar as coisas e Abraão concordou. Então, Ismael nasceu como fruto de uma desobediência de Abraão e de Sara, de impaciência dos dois. E quando veio Isaac, o filho da promessa, que daí de quem todos nós descendemos, os judeus descendem, e nós gentios, pela fé, descendemos também de Abraão, aí existe a confusão. Vejam o que um passo nosso de desobediência à palavra de Deus, de ir contra a determinação de Deus pode gerar.
Essa briga é uma briga de família. E tem gerado essa confusão. E aí as religiões dividem. Os muçulmanos, então, estão de um lado, eles também creem num Deus único, só que o Deus deles é um Deus que pede a vida, a morte, enquanto que os judeus e também nós cristãos temos um Deus que deu a vida por nós e não nos pede para morrer fisicamente, nem muito menos para matar. Ele nos pede para nós nos entregarmos nas mãos dele. Então, como está o nosso coração? Vamos vigiar, não, eu não sou religioso, mas e aí? E nessa situação, você está desejando a morte? Está desejando a morte dos terroristas? Está desejando a morte dos palestinos? Está desejando a morte deles? Nós não podemos desejar a morte de nenhum ser humano, por pior que ele seja. Nós precisamos orar e pedir: Senhor, livra do mal. Essas pessoas lá, esses terroristas, eles vivem como ratos. Todo o trabalho deles é em túneis que estão na faixa de Gaza, na região de Gaza, embaixo dos hospitais, embaixo das escolas, e é lá que eles fabricam os armamentos deles, é lá que eles têm os treinamentos. Então, é uma vida como se fossem ratos debaixo da terra. Essa não é a vida que Deus planejou para nenhum ser humano. Deus criou um jardim, não é verdade? Deus nos deu um jardim do Éden. O pecado entrou e bagunçou tudo, mas Jesus já veio, já pagou o preço do pecado. Então o que nós precisamos é orar para que as pessoas reconheçam que Jesus é o Messias. E como elas vão reconhecer? Quando elas enxergarem em nós o segundo tipo de coração, o coração de Maria de Betânia. Vamos ler, vamos continuar lendo, né, o texto. Vamos ler em Mateus e depois nós vamos para o Evangelho de João. No versículo 6 do capítulo 26 está escrito assim: Ora, estando Jesus em Betânia, então Jesus, quando falou com os seus discípulos, quando acabou os ensinamentos, ele foi para Betânia. Betânia ficava a 5 quilômetros, mais ou menos, distante de Jerusalém. Então, Jesus ia e vinha com Lázaro e Marta e Maria e os seus discípulos. E aqui então diz que, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, era uma pessoa que havia sido leprosa e que havia sido curada por Jesus e por gratidão estava oferecendo um banquete na sua casa. E nesse momento aproximou-se de Jesus uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora vamos ler no Evangelho de João, que é mais detalhado. Capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, se nós pegarmos aqui pelo Evangelho de João, no capítulo 11, nós vemos a ressurreição de Lázaro. E aí, Lázaro estava com Jesus e estava nesta ceia que estava acontecendo na casa de Simão, o leproso. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria
irmã de Lázaro e de Marta, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos parar aqui. Será que era comum uma mulher chegar numa casa onde estava havendo um banquete dado por um homem para os discípulos de Jesus? Será que era comum uma mulher chegar com os cabelos soltos e derramar um perfume sobre Jesus? Primeiro, as mulheres só serviam naqueles banquetes. Elas ficavam na cozinha, preparavam a comida e serviam os homens primeiro e as mulheres comiam depois. Era assim o costume daquela época. Marta estava servindo. Maria veio e pegou o que ela tinha de mais precioso, que era aquele vaso, aquela ânfora com o bálsamo de nardo puro. Para que ela tinha aquele bálsamo de nardo puro dentro de um vaso guardado? As mulheres tinham esse perfume guardado para se perfumarem por ocasião do casamento, e depois, com algumas gotas, e depois era guardado o restante ao longo da vida para o dia da morte, para o embalsamamento do corpo. Então, Maria não era casada. Ela tinha aquele vaso dela com tudo que ela pôde comprar, todas as suas economias. Aqui diz, nesse texto, na continuidade, que valeria 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho, o equivalente ao salário de 300 dias de trabalho, ou seja, praticamente um ano de trabalho contínuo. E ela derrama sobre Jesus. No Evangelho de Mateus, diz que ela derrama sobre os pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus. E no Evangelho de João, diz que ela derrama nos pés de Jesus. Será que existe contradição? Durante muitos anos eu perguntei para Deus isso e li diversas conjecturas sobre diferenças, porque autores diferentes escreveram, mas tanto Mateus quanto João estavam presentes com Jesus nesse banquete. Os dois viram o que aconteceu. E eu creio que Deus permitiu que fosse escrito desta forma, para ir liberando para nós um entendimento ao longo da nossa busca, porque a palavra de Deus é como um tesouro que nós temos que cavar para encontrar. A unção da cabeça e a unção dos pés, e aqui diz que Jesus responde que ela derramou sobre o corpo todo dele. E um dia eu li o porquê disso. Somente as pessoas que iam ser preparadas para receber uma homenagem, às pessoas que tinham uma posição de autoridade e que iam ser reverenciadas como autoridade, elas recebiam uma unção na cabeça para que os cabelos ficassem no lugar, penteados, e os pés ungidos, não só lavados com água, mas ungidos como um sinal de honra. E Maria fez isso. Maria preparou Jesus, ungindo a cabeça e até os pés, para o momento em que ele seria visto como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que ia ressuscitar. Tem mais uma explicação. Jesus ia morrer como o pior dos marginais. Jesus ia morrer crucificado. A crucificação era a pena para o pior dos marginais. E esse, segundo a lei romana, não poderiam passar por embalsamamento.
Eles não tinham direito a uma sepultura e nem a ter o corpo perfumado com aquelas perfumes, né? Eles só envolviam em lençóis e lançavam esses bálsamos para que não ficasse o cheiro da deterioração do corpo, não é verdade? Jesus seria lançado numa cova comum, numa vala comum, por causa da crucificação. Mas ele foi. Jesus diz aqui no Evangelho, na continuação do Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus diz assim: deixa, no versículo 7, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então, Maria, na sua expressão, por que é que ela se derramou diante de Jesus, se expôs? Ela foi exatamente o contrário daqueles fariseus. Ela transgrediu, entre aspas, a lei deles cultural, porque ela, como mulher, entrou num recinto onde os homens estavam reunidos. Ela chegou em Jesus e quebrou aquele vaso de perfume, ungiu a cabeça, ungiu os pés dele, soltou os cabelos e secou os pés dele com os seus cabelos. Isso era escândalo. A partir daquele momento, ela podia ficar difamada naquela sociedade, mas ela não se importou com as aparências. Ao contrário dos fariseus, ao contrário daqueles sacerdotes, ela não se importou com as aparências. Ela expressou o seu amor pelo Senhor e a sua gratidão, porque quando Lázaro morreu, elas ficaram duas mulheres sozinhas. Duas mulheres sozinhas na cultura daquela época eram duas pessoas vulneráveis, porque elas não tinham mais pai, a Bíblia não fala nem de pai nem de mãe, e se elas perdessem um irmão, não diz que alguma delas era casada. Então eram mulheres sozinhas, eram mulheres vulneráveis. Os homens poderiam vir e tirar proveito delas. Elas estavam fragilizadas, elas não tinham proteção, elas não tinham quem as sustentasse, elas não tinham um cuidado dentro da sociedade da época. Então Maria tinha uma gratidão tão grande a Jesus. Maria foi aquela que ficava aos pés de Jesus aprendendo quem ele era, conhecendo quem ele era. Então ela o amava. Ela o amava como seu Senhor, como seu Mestre e como aquele que devolveu a dignidade para ela e para sua irmã, assim como a proteção. E ela expressou o seu amor, não se importando com o que as pessoas pensariam dela. Então, este segundo coração é um coração grato e apaixonado por Jesus, pelaquilo que Jesus fez na vida. O que Jesus fez na minha vida? O que Jesus fez na vida de cada um de nós aqui? Qual é a dimensão da nossa gratidão? Temos vergonha de levantar e cantar e levantar os braços para adorar o Senhor? Temos vergonha de dizer que nós somos cristãos? Temos vergonha de andar com uma Bíblia debaixo do braço? Temos vergonha de fazer uma visita e dizer para a pessoa: você precisa de Jesus? Temos vergonha de participar de uma reunião de oração e levantar nossa voz e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, de nós, das pessoas por quem eu estou intercedendo? Se nós temos vergonha, nós não temos um coração apaixonado. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Jesus, Ele quer receber de nós tudo. Não os nossos bens. Ele não precisa, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele quer receber a nossa vida.
Ele quer que nós sejamos aqueles que refletem quem Ele é no mundo de hoje. Como é que aqueles judeus vão conhecer a Jesus? Através da igreja. Através da igreja de Jesus Cristo, refletindo o amor do Senhor por eles. O amor do Senhor pelas vidas. Como é que aqueles, os muçulmanos, aqueles que adoram Alá, como é que aqueles muçulmanos extremistas que fazem uma jihad, uma guerra, uma morte, uma guerra santa, como é que eles vão conhecer? Quando nós intercedemos por eles, talvez não tenhamos a oportunidade de chegar perto deles, mas nós podemos interceder. Os nossos irmãos que estão na Turquia, os irmãos que estiveram aqui este ano, vocês lembram deles? Aqueles que plantam mandioca, eles deixaram tudo o que eles tinham no Brasil, suas profissões, seu trabalho, suas famílias, e foram para lá trabalhar na terra. Eles não eram agricultores aqui no Brasil, ela era guia turístico, e ele tinha a profissão dele. Ela era guia turística no Rio de Janeiro, e ele tinha a sua profissão. E eles deixaram tudo. Eles abriram mão de ter filhos para poder ter a mobilidade, e chegaram naquela região da Turquia, naquela região rural, oferecendo-se para trabalhar na colheita, somente pela cama e pela comida. E hoje, gente, são eles que estão plantando. As mandiocas já receberam um registro regional, eles já podem comercializar com registro, e já estão com registro encaminhado para registro federal, para poder vender a mandioca. Introduziram um alimento numa cultura que não conhecia a mandioca. O último vídeo que eles me mandaram é uma coisa mais linda de ver. Mas eles trabalham na terra, aí eles dão trabalho para as pessoas, eles se relacionam com as pessoas não entendem o amor que eles têm por eles. Eles não podem abrir uma Bíblia, mas eles podem demonstrar o amor. Então, isto é um coração com amor que se transforma em uma expressão extravagante. Então, como está o nosso coração? Acomodado? O nosso coração está disposto a servir ao Senhor, servindo ao próximo? Como está? Ou estamos no terceiro tipo de coração? Vamos voltar lá para Mateus 26, no versículo 8 diz assim: vendo que Maria havia derramado sobre a cabeça de Jesus aquele precioso bálsamo, indignaram-se alguns discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Por que molestais essa mulher? Disse Jesus. Os pobres sempre vocês tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Maria não fazia ideia do que ela estava fazendo. O seu gesto de amor foi um gesto de preparação de Jesus para a sua morte e depois para a glorificação dele, quando ele ressuscitou. E também ela não fazia ideia que ela seria lembrada. Nós estamos aqui lembrando dela quantos mil anos depois. Agora vamos lá para o Evangelho de João, versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo,
disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres tendes sempre convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Qual era o coração de Judas? Gente, vocês podem pensar que Judas caminhou com Jesus junto com os outros 11 durante 3 anos e meio. Ele viu os milagres, ele ouviu Jesus falar, ele ouviu as pregações, ele viu tudo que Jesus fez. Mas o seu coração era um coração egoísta, porque ele queria tirar proveito de estar perto de Jesus. Se ele era, Jesus deu para ele a contabilidade do grupo. O grupo era mantido por pessoas que doavam recursos para que eles pudessem se locomover e ter as suas necessidades supridas, e Judas era o responsável por toda a administração financeira. E aqui diz que ele metia a mão na bolsa, ou seja, ele tirava um tanto para ele. Ele era ladrão. Será que Jesus não sabia? Claro que sabia, Jesus sabe todas as coisas. Mas Jesus queria dar uma chance para ele até o fim. Nós vimos em outra ocasião que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Jesus amou Judas até o fim. No momento em que Judas traiu Jesus e vendeu, ele disse que o bálsamo de Maria podia ser vendido por 300 denários para distribuir aos pobres. Mas ele se contentou em vender Jesus por 30 moedas de prata. Não por 300, por 30. Então, qual era o coração de Judas? Um coração egoísta, um coração de traição, um coração de pensar em si mesmo e pensar momentaneamente. Quando que nós temos um coração semelhante ao de Judas? Quando a gente vem aqui só porque a gente precisa de um milagre. Quando a gente vem num culto porque a gente precisa que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Quando a gente faz uma campanha porque precisa de uma resposta, mas o resto do ano nem se lembra de quem Jesus é, ou mal participa de uma reunião, ou nem sequer lê a Bíblia, ou não louva o Senhor. Quando nós temos esse coração centrado em nós mesmos, no nosso benefício, somente na nossa necessidade, nós temos um coração como o de Judas. E nós lemos lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. De um coração religioso procedeu o quê? A traição, a trama para matar Jesus, que era o coração dos fariseus, o coração dos sacerdotes, gente. Eram os principais dos sacerdotes, aqueles que vestiam aquela roupa pomposa e que apareciam diante dos demais seguidores do judaísmo com uma postura: eu sou o mestre. Esses tinham um coração religioso. A religião traz divisão, a religião traz traição. O coração apaixonado, o coração agradecido, o que é que ele traz? Ele traz uma expressão de adoração que vai além da preocupação com a nossa aparência. Eu quero que as pessoas saibam
que eu creio em Jesus, e que eu sirvo a Jesus, e que eu vivo para Jesus, e que os meus dias eu dedico para Ele. Eu anseio por isso. Eu quero que as pessoas olhem e vejam Jesus na minha vida. Esse é o meu desejo. Esse tem que ser o nosso desejo, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor. Então eu quero expressar isso para as pessoas. Eu não quero ser uma pessoa morna. Eu não quero ter um coração morno. Eu quero ter um coração apaixonado. Do coração egoísta, como o coração de Judas, o que é que resulta? Cobiça, tormento e morte. Qual foi o fim de Judas? Remorso, quando ele soube que Jesus havia sido preso, quando ele soube que Jesus ia ser crucificado, o que é que ele fez? Ele não se arrependeu. Ele foi para um determinado lugar e se enforcou. É o que a Bíblia diz. Ele foi encontrado morto, enforcado, sozinho. Então, o coração egoísta caminha para a morte e não para a vida. Pode não ser uma morte física, mas morrem os sonhos, morre a esperança, morre a confiança, morre aquela convicção de que nós não estamos sozinhos. A pessoa que chega nesse extremo de tirar a sua própria vida é porque está num estado de desespero tal que não entende que existe um Deus que a ama. Então, amados, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser semelhantes a Ele. Nós precisamos ter um coração que ama. Nós precisamos ter um coração grato. Até que Deus tem guardado as nossas vidas, não tem? Nós vivemos aqui como que numa bolha, gente. Nós vivemos numa região... Vocês veem gente passando fome? Talvez algumas pessoas dessas que vieram como migrantes de outros lugares do Brasil e que estão aí ainda sem emprego, sem casa, né, que ainda não se adaptaram à cultura regional e ainda não têm condições de trabalho. Mas fora disso, nós não vemos pessoas aqui nessa nossa região passando fome. Pobres, a Bíblia diz que sempre vão existir. Mas as pessoas pobres não precisam ser miseráveis e nem precisam ser pessoas infelizes. Podem ser pessoas que têm um pouco menos de recursos, mas podem viver bem com os recursos que têm se forem gratos. Então, nem todo mundo, esse discurso igualitário não existe, porque biblicamente ele não existe. Biblicamente sempre nós vamos ver ricos, pobres, medianos, sempre vamos ver. Então, voltando, como está o nosso coração? O nosso coração se parece com qual desses três? É o momento em que nós precisamos pedir para o Senhor que nos revele. Nós sabemos que o Senhor lança luz nas nossas trevas. O Salmo 139 é tremendo, porque ele diz que nós não temos nenhum lugar para onde fugir do Espírito de Deus. Aonde quer que a gente esteja, o Espírito do Senhor nos alcança e Ele sonda os nossos corações e Ele nos revela se há algum caminho mau e Ele nos mostra qual é o caminho que devemos trilhar para vivermos uma eternidade com Deus. O que nós queremos? É eternidade com Deus ou queremos viver somente o aqui e o agora? Se nós queremos a eternidade com Deus, então vamos agora dizer, gente, é em silêncio, sem música, sem conversa. Vamos fechar os nossos olhos e pensar. Pedir para o Espírito Santo me ajuda.
Nós precisamos do Espírito Santo para saber qual é a condição do nosso coração. Nós precisamos abrir a nossa mente e deixar o Senhor ministrar. E aquilo que Ele mostrar, a gente tem que fazer. Se o Senhor mostrar que nós estamos errados em alguma coisa, como Ele mostrou para Zaqueu, quando Zaqueu entrou na casa de Jesus, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, na mesma hora, Zaqueu se arrependeu de ter roubado das pessoas, de ter cobrado impostos a mais, e se dispôs na mesma hora a devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha retirado indevidamente das pessoas. Judas não fez isso. Judas roubou da bolsa de Jesus e não se arrependeu. Se nós temos algo que a gente tem feito contra alguém, nós precisamos pôr ordem, gente. Nós precisamos, em primeiro lugar, pedir perdão para Deus e depois pôr ordem na nossa vida. Nós sabemos que 2000 anos já se passaram desde que Jesus esteve na terra, então é certo que a volta dele está mais próxima do que no primeiro século. Nós não podemos dizer que dia ou que hora Jesus vai voltar, mas nós podemos nos preparar e estar cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não se mistura com sujeira. Ele mostra a sujeira e somos nós que temos que limpar, como aquela mulher das dracmas perdidas. Lembram? Ela havia perdido as dracmas, que eram moedas de prata. Ela havia perdido as dracmas dentro de casa. O que é que nós perdemos dentro de casa? O respeito uns pelos outros, o amor uns pelos outros, o cuidado do esposo para com a esposa, da esposa para com o marido, o cuidado da mãe para com os filhos, dos filhos para com os pais. O que foi perdido dentro de casa? O cuidado consigo mesmo, a limpeza, a comida, seja lá o que for. O que é que a mulher da dracma perdida fez? Ela buscou uma luz, uma lamparina para vasculhar toda a casa. Ela pegou uma vassoura. A luz que nós temos é a palavra de Deus. E o Espírito Santo usa uma vassoura. Ele vai mostrando a palavra e vai dizendo: olha, agora é aqui que tem que limpar, agora é isso que você tem que jogar fora, agora é isso. E depois que está limpo, existe alegria. A passagem da dracma perdida diz que aquela mulher, depois que ela achou que ela tinha perdido, depois que ela resgatou aquilo que ela havia perdido, porque ela limpou a sujeira, então ela descobriu o que de valor estava escondido no meio da sujeira da casa dela. Ela chamou as amigas e eles celebraram com alegria. Está faltando alegria na nossa vida? Vamos deixar o Senhor limpar o nosso coração. Pai querido e amado, nós te somos gratos, Senhor. Somos tão gratos pela Tua palavra, Senhor. A Tua luz é uma luz reveladora. A Tua palavra é reveladora para as nossas vidas. Ela mostra a condição do nosso coração. Senhor, eu me vi com o coração endurecido diante de tantas notícias tão ruins, tão difíceis, como uma proteção para os meus sentimentos, Senhor, para as minhas emoções. Eu fechei o meu coração. Mas Tu me mostraste, Senhor. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de me envolver, eu não posso deixar de levar a Tua palavra, eu não posso deixar. Eu não posso me fechar como uma concha. Obrigada, Senhor, porque assim como Tu trataste o meu coração, eu creio que Tu estás nesse momento tratando o coração de todos aqui. E eu te agradeço, Senhor, porque nós queremos
com o coração limpo, participar da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Pai, nós queremos ir para a Tua mesa celebrar, Senhor, como Jesus nos ensinou. Jesus disse para nós comermos do pão e bebermos do cálice, lembrando do sacrifício dele como cordeiro imolado, como cordeiro pascal, que foi imolado no nosso lugar. Nessa ceia, Senhor, que Tu nos propões, nós precisamos lembrar da Tua morte, nos identificar com a Tua morte, dizer: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, para as minhas vaidades. Eu quero me dispor a participar daquilo que Tu designaste para a minha vida. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor, e intimidade, como tinha Maria, que chegou tão perto de Ti, uma mulher que não era Tua mulher, não era Tua esposa, Jesus, porque Tu não tiveste uma esposa, mas ela chegou tão perto de tocar os Teus pés, de tocar a Tua cabeça, Senhor, com respeito, por amor, por gratidão. Senhor, eu quero também, nessa ceia, ter comunhão com os meus irmãos e Te adorar, Senhor. Te adorar porque tudo isso é possível somente porque nós recebemos a Ti como nosso Senhor e Salvador divino. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Recebe, Senhor, os nossos corações rendidos a Ti neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos. Louvado sejas. Amém, irmãos. Eu queria convidar todos a se aproximarem da mesa. Queria dizer uma coisa para vocês. Os corações, a partir dessa palavra, estão limpos. Então não deixem de participar da mesa. Mesmo que ainda exista alguma coisa no coração que precise ser confessado para o Senhor, que precise ser feito em favor de outras pessoas, não deixe de participar da mesa do Senhor. Lembre-se que até Judas, que iria trair Jesus, Jesus deu o pão e o vinho para ele. Jesus deu o pão e o vinho para Pedro, que depois negou Jesus. Jesus deu o pão e o vinho para Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus. Então ele sabe da intenção do nosso coração de caminhar no caminho da verdade. Todos que estão aqui foram lavados pela palavra. Daqui para frente, depois que sair, é responsabilidade de cada um de vivenciar aquilo que o Senhor ministrou no coração. Mas para sermos fortalecidos, para vivermos lá fora aquilo que foi ministrado aqui dentro, nós precisamos da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é de inclusão. Amém? Então, eu peço que todos se levantem e eu queria aí que alguém virasse a câmera para a mesa, para que a gente possa deixar registrado também a ceia. Isso. Bem, gente, vamos nos aproximar.
Nós temos um louvor, eu queria que todos ouvissem este louvor. Pode se aproximando, já cada um pode pegar o cálice, pegar o pão. Pode vir. Na mesa do Senhor há perdão, na mesa do Senhor há restauração, na mesa do Senhor há fortalecimento para recomeçar, na mesa do Senhor há vida, porque Jesus deu a vida dele por nós. Amém. A instrução de Jesus, que o apóstolo Paulo então repete na carta aos Coríntios, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também eu estou entregando para vocês. O Jesus, na noite em que ele foi entregue, que ele ia ser entregue, que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão já está partido, porque Jesus já partiu-se por nós. E tendo dado graças, ele disse: façam isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Vamos fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pão partido. Já nos mostra que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que hoje nos traz a paz caiu sobre ele. E pelo que ele sofreu, nós somos sarados. Obrigado, Senhor, porque ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E o sangue que verteu dele é o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos limpa, que nos lava. Então, neste momento, Senhor, nós queremos comer e beber, lembrando daquilo que Tu fizeste por nós, anunciando que Tu já morreste por todos nós, também pelos judeus, também pelos árabes, também pelos muçulmanos, também por todos os povos da terra. Tu já deste a Tua vida, já deste o Teu sangue, e eles precisam saber disso para poder viver em paz, tendo o príncipe da paz no seu coração. Isso fazemos agora, Senhor. Nós queremos viver em paz,
com um coração de adoradores, um coração cheio de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer e beber. Do teu sacrifício, tu foste o Cordeiro Pascal a favor deles, Senhor, dessa nova geração. Nós abençoamos a eles, Senhor, que eles tenham sempre a consciência de anunciar que tu já morreste pela vida deles e também dos amiguinhos deles, também dos irmãos, dos parentes, das pessoas com quem eles se relacionam, e que tu vais voltar, Jesus. Abençoa a vida da terra também, Senhor, com essa certeza de que Jesus deu a sua vida por ela, para que possa vida nova. Em nome de Jesus. Diante de um Deus tão amoroso e bondoso, nosso coração diz obrigado, os nossos lábios ecoam com que o nosso coração está dizendo. Obrigado, Senhor, obrigado. Bem, gente, vamos dar um abraço em cada um e dizer que bom que você está aqui, que bom que eu partilho a mesa contigo, que bom que nós temos Jesus no nosso coração, que bom que nós somos família em Cristo. Bom que nós somos família em Deus. Que bom que você está aqui, Deus te abençoe durante o dia, tua família.